Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com Juliano Pessoa. Já falamos de uma das suas facetas, que foi a fotografia, mas agora eu quero conversar com um advogado, que inclusive é o advogado que vem passando, como todos nós, por uma situação caótica desse país e, por consequência, de todos os estados brasileiros. E como é que o advogado enxerga isso? O advogado que, obviamente, todo advogado tem uma veiazinha política. É bem capaz de você ter também, me diga. Eu acho que é inerente a todo advogado essa visão política, né? E eu conversava ontem até com um amigo a respeito desse tema que está em pauta aí na mesa de todos os brasileiros, que é a questão da redução da maioridade penal, né? Acho que todos os dias o noticiário traz alguma informação a esse respeito. E a gente termina desembarcando, digamos assim, na política. Sem dúvida alguma. Mas essa questão é uma questão muito séria. Muito Como séria. É que você enxerga? Olha, eu comungo com o pensamento de alguns doutrinadores, de alguns juristas. Tecnicamente, eu visualizo que é inconstitucional. Eu não milito na área penal, mas sou apaixonado pelo direito penal. Durante o curso todo, como acontece com boa parte dos advogados que cursaram a faculdade. Fiz a prova da OAB, inclusive, em Direito Penal e procuro ler sempre, me inteirar sempre desse tema. E eu comungo do pensamento de alguns juristas e doutrinadores no sentido de que, apesar da inimputabilidade do menor de 18 anos estar no artigo 228 da Constituição, ele termina sendo, sim, um direito e uma garantia fundamental dessa parcela da população e, portanto, seria abarcado, digamos assim, por uma cláusula pétrea e consequentemente, não poderia se alterar, né? E, por isso, se defende a questão de ser inconstitucional. Eu comungo desse pensamento, dessa perspectiva. Sobre o aspecto jurídico. Exatamente. E sobre o aspecto social e emocional? Sobre o aspecto social, eu visualizo, e peço até permissão para colocar aspas no termo, para não ficar tão agressivo, mas eu visualizo como um certo engodo. No tocante a quê? No tocante a que o Estado, muitas vezes, se utiliza, né, do direito penal para fazer política social. Perfeito. E eu acho que isso não resolve. O Estado deveria ir no cerne da questão. E o cerne da questão não é agravar, digamos assim, somente as penalidades. Né? Até porque ele não tem como pegar esse jovem de 16 a 18 anos e dar a ele uma ressocialização. Exatamente. Não tem como, não foi preparado para isso. Exatamente. O intuito não é defender, digamos assim, o criminoso ou o juvenil que pratica um crime, ele tem que responder. Sim. Lógico. E já existe a maneira dele responder, né? Existe o ECA, que é uma legislação especial, onde o juvenil, a partir dos 12 anos, nem a partir dos 16, a partir dos 12, se ele cometer algum ato infracional, ele tem que arcar com essa penalidade. Eu acho que seria mais interessante se discutir, digamos assim, uma majoração, se fosse o caso, da pena que existe hoje no ECA, era que o máximo é de 3 anos. De 3 anos, internação. exatamente. Se discutir para majorar, na Europa, por exemplo, a média são 6 anos. É verdade. 6 a 8 anos. É verdade. Então acho que caberia essa discussão, salutar essa discussão. Mas o simples fato de reduzir, onde já se tem uma legislação específica do caso, eu acho que não trará grandes benefícios, digamos assim. É uma resposta imediata, né, para a sociedade, e uma parcela da mídia contribui, né, com os que pensam assim, mas eu acho que continuará. Já foram feitas, acho que até 20 dias, salvo engano, 136 alterações no Código Penal de 40. Perfeito. E nem por isso se reduziu a criminalidade. Não, por hipótese alguma. Na verdade, o que eu gostaria até que você discutisse esse assunto, eu acho que, na verdade, o que tem que mudar é a base de tudo nesse país. Exatamente. Né? A base está toda errada. Exatamente. Né? E a prova está aí. Onde é que estão os grandes criminosos hoje? Exatamente. Onde é que estão? Pois é. Muitos, infelizmente, não só estão nos presídios, como a turma quer colocar, mas muitos estão, às vezes, gerindo, né, a máquina pública. Com certeza. A máquina pública. Eu acho que o gestor público ele tem que ter a consciência da sua responsabilidade, do seu papel, da função que ele exerce. Tem uma frase de Graciliano Ramos que eu acho fantástica, que ele dizia o seguinte: é fácil se livrar das responsabilidades, difícil é escapar da consequência por ter se livrado dela. Perfeito. Né? Então, acho que se todo gestor público, toda liderança política, ao sair de casa, ele fizesse uma reflexão sobre essa frase que diz muito, né, da consciência que ele deve ter, do papel, da função que ele exerce, da importância da função que ele exerce, que
qualquer decisão que muitas vezes ele tome, ou um voto que ele coloque ali, ele interfere diretamente na vida de centenas de milhares de pessoas, eu acho que a gente começaria a melhorar. Eu acho que a sociedade hoje clama, né, por essa mudança de postura, né, por trazer pessoas sérias, pessoas de bem. E digo mais, eu acho que a sociedade, né, as pessoas que estão em casa, os jovens, né, e eu me coloco nesse grupo, eu tenho 36 anos, Claro. Precisa despertar para a importância de nós participarmos ativamente Muito desse bem, processo. outro dia eu escrevi um artigo exatamente sobre isso, onde eu perguntava assim, que geração vai resolver o problema? Será essa que está aí, que é liderada por você? Será a próxima? Será a que vem depois de você? Que papel vocês hoje, jovens, têm na mudança de cultura e da personalidade autoritária desse país? Pois é. Eu diria que a importância é gigantesca, né? Eu acho que a turma da minha geração, né, ela decidiu, digamos assim, comprar a briga. Muito bom. Né? Comprar a Muito briga. bom. E nós temos lideranças, por exemplo, aqui no Estado, né, que potencializou muito esse movimento aqui no Estado, por exemplo, como o deputado Rodrigo Cunha. Exatamente. Né, que mostrou que é possível fazer uma campanha de maneira diferente. Sou fã dele. Não é? Eu também, entendeu? Nós temos uma aproximação pessoal, o Rodrigo é advogado também, antes de ser deputado. E eu comungo muito dos pensamentos, dos valores morais. É uma coisa, na última oportunidade que eu tive de estar com ele, nós conversávamos sobre uma coisa interessantíssima, que a gente tem que, na passagem por aqui, digamos assim, pela Terra, a gente tem que buscar evoluir não só como pessoa, como profissional, mas evoluir, acima de tudo, moralmente. Moralmente, Né? claro. De buscar ter uma postura ética em qualquer meio e segmento que a gente atue, que a gente tenha uma postura ética, que a gente tenha uma postura correta, de buscar ajudar ao próximo, e ao próximo sem distinção, não só os amigos. Agora vocês têm uma grande oportunidade hoje de buscar essa moral e essa mudança ética. Eu acho que vocês têm uma grande oportunidade pelos exemplos horrorosos que estão sendo dados com dirigentes, com empresários, com gente corruptos e corruptores sendo processados, sendo mostrados ao grande público como péssimos exemplos. Eu não sei como conseguem olhar para a cara de um filho, para a cara de uma mulher, não sei como é que conseguem, mas estão aí e existem. Eu acho que essa é a grande oportunidade da tua geração mostrar exatamente que não é assim, que esse é o exemplo errado. Exatamente, eu acho que foi muito interessante, é muito pertinente essa colocação tua, porque assim, a geração um pouquinho antes da nossa, ela buscou também, algumas lideranças, digamos assim, buscaram modificar. É verdade. Mas eu acho que desistiram um pouco cedo, né? Se decepcionaram com a tentativa frustrada, né? Porque o sistema impedia-os de caminhar para frente, e eles meio que desistiram. Bom, aceitaram, digamos assim, o sistema como ele é, né? Eu acho que, não, isso infelizmente não há como a gente lutar contra isso e vamos deixar para lá. E a minha geração, principalmente, é uma geração que não aceita esse conformismo. Está meio vacinada. Né? Exatamente. Né? Nós crescemos, digamos assim, com uma visão mais crítica. Perfeitamente. Da coisa, né? É uma geração que foi mais dedicada ao estudo, mesmo aquele que quer buscar uma função pública, um cargo público, ele se dedica muito antes ao estudo, à leitura, e a leitura traz uma visão crítica. Né? Traz uma visão crítica. Eu vi isso da minha filha, eu tenho uma filha, eu casei cedo, estou no segundo casamento, tenho duas filhas, eu tenho uma filha de 16 anos, que é a Marina, e uma novinha agora de 3 meses, que beleza, é a Beatriz. Pois é. Que coisa boa. Quem é que está babando mais? A sua filha de 16 anos ou você? Eu acho que é a filha de 16 anos. Ela esperou 16 anos para ter uma irmã, porque a mãe casou novamente. Vira meio mãe também. Exato, né? exato. Eu digo que é uma irmã-tia, né? Irmã-tia. Será a conselheira, digamos assim, né? Orientadora. Com certeza. E a minha filha diz isso: pai, o senhor, eu observo que o senhor é muito inquieto, o senhor não para, o senhor busca sempre conhecer algo novo, você sempre busca ler. Eu estou em casa, às vezes, na semana, acordo, o senhor está com um livro, está lendo. E eu disse a ela até disse, o senhor serve de estímulo para mim. Ela está chegando próximo da fase vestibular. E eu disse a ela, frases como essa, minha filha, tem um valor tão grandioso, né, que deve me movimentar, me mover cada vez mais para que eu não deixe de praticar isso. Né? E eu digo a ela, eu tenho um hábito, e é um hábito meu que eu aprendi na época de marketing, de acordar e antes de ir dormir e deitar, eu ter aprendido 2 coisas novas que não sabia quando acordei. Que coisa boa. Né? E eu busco estimular isso nela. Então, ou seja, eu acho que a família tem uma importância fantástica. Né? E eu fico com o meu medo maior, eu que sou profundamente família e tenho, assim, eu trouxe
a questão do núcleo familiar de uma maneira muito boa e muito interessante, eu sempre, também nos meus artigos, volta e meia eu digo isso, lamentavelmente está havendo a degradação da família. Exato. E essa degradação vem através dessa questão do tráfico, essa questão dos valores morais que deixaram de lado os valores, os símbolos pátrios, tudo isso foi deixado de lado. Cadê o patriotismo? Cadê a bandeira? Exato. Cadê o hino nacional? Cadê isso? Cadê aquilo? Só serve para o esporte? Exatamente. E não se fomenta isso, né? Na escola. Eu ainda fui da geração que eu ainda peguei a época que nos intervalos da escola nós íamos para a quadra. Perfeito. Para cantar o hino. Exatamente. Né? Então, ou seja, isso meio que se perdeu. É. Né? Eu acho que tem que se resgatar essa coisa. Tem que se resgatar tudo. E só quem pode resgatar é essa geração. Exato. É essa que está aí. Certo? Eu acho que a minha geração foi uma geração saudável, eu acho que foi. Determinada parte dela foi contaminada, politicamente falando, foi contaminada, e isso foi depois da Revolução, porque eu acho que houve uma frustração grande da minha geração em função da Revolução. Certo? E aí ficou contaminada, ficou na ânsia de esse poder é meu, esse poder é meu, esse poder é meu, e deu no que deu. Talvez não soube lidar com ele. Porque não foi preparado. Exatamente. Você veja, inclusive, que durante muito tempo os grandes líderes eram os líderes de antes da Revolução. Exatamente. Não foram criados líderes durante a. Exatamente. Então, pegou uma geração de pés descalços. E a renovação das lideranças é importantíssima. Importantíssima. Né? É importantíssima. E tem que se alimentar isso. É verdade, assim. É verdade. Não é à toa que você precisava da fotografia. Pois é. Porque pensa também no resto. Exato. E ao pensar no resto precisa de uma saída furtiva dentro da coisa. E eu acho que isso sai contaminando, né? Eu estou engajado hoje também no movimento da OAB. E já estou engajado nesses movimentos, né, junto à instituição, e o movimento que eu me engajo hoje, que é o OAB Pode Mais, essa que é titulado, traz um pouco desse movimento que existe hoje ligado à política, né, de se trazer uma proposta diferente de campanha, inclusive para a ordem. Né? Porque não deixa de ser política, é uma política de classe, mas é política. Né? E se fugir um pouco dessas campanhas midiáticas, digamos assim. Sair da mesmice. Exatamente, fazer uma proposta diferente, de angariar recursos de uma maneira diferente, que esse não ser o foco da campanha, muito recurso, muita propaganda, e se resgatar a origem, e lá na ponta, digamos assim, na atuação do advogado. Né? Muito bom. Juliano, eu aguardo você de volta a esse obrigado. Programa com mais coisas e mais ideias. Obrigado, será um prazer. Muito obrigado por ter vindo, parabéns pelas fotos. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Vamos em frente. Muito obrigado. Vamos mudar esse mundo. Vamos mudar esse mundo. Como diria Steve Jobs, só os loucos ao ponto de pensar que mudam o mundo são os que são capazes de fazer efetivamente. Né? É verdade. Que assim seja. É verdade. Muito obrigado. Obrigado a vocês que estiveram conosco também até agora, até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele, mandou dizer que quer, e quando ele manda dizer que quer, o encontro está marcado. Então, espera.